Então, pessoal, nós vamos continuar o estudo das equações lineares de ordem n de coeficientes constantes não homogênea. Nós vamos observar que para esse tipo de equação, no segundo membro, como nós já havíamos visto, nós podemos ter aqui uma função polinomial, uma função exponencial ou trigonométrica. O certo é que em quaisquer desses casos, nós vamos observar que a solução geral ela terá uma função complementar, que é a nossa YC, e a solução particular. Então, essa solução particular, nós vamos observar que agora nós vamos empregar o método da variação dos parâmetros, que seria o método de Lagrange. Então, nós observamos aqui que esse método da variação dos parâmetros, que é conhecido como método de Lagrange, não é conveniente para que seja aplicado em ordens maiores que 2, por causa da complexidade analítica que nós vamos observar, que se torna muito robusta no sentido do seu desenvolvimento. Nós vamos até a consideração de equações que admitem apenas segunda ordem. O ideal é nós empregarmos apenas para equações de segunda ordem, para esse tipo de equações lineares de ordem n, de coeficientes constantes, no máximo até segunda ordem, que seria as equações não homogêneas. Então, nós vamos inicialmente, pessoal, considerar a função complementar dessa solução particular expressa da seguinte maneira. YC, nós vamos ter C1, Y1 mais C2, Y2, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias quaisquer. Lembrando que Y1 e Y2 são determinadas a partir do momento que eu observo a minha equação de segunda ordem igual a zero, na qual eu caracterizo a minha equação característica para resolução em relação a 3 casos quando ela é homogênea. Então, vamos relembrar. O primeiro caso é quando as raízes admitem raízes reais distintas dessa equação característica, quando as raízes são complexas distintas e também quando as raízes elas podem ser múltiplas. Então, é importante nós observarmos que essa resolução se dará pautando e relembrando esses 3 primeiros casos quando a equação linear de segunda ordem de coeficientes constantes é homogênea. Então, nós vamos trabalhar essa expressão de y com exceção dessas constantes arbitrárias. O que nós vamos considerar aqui? Essas constantes C1 e C2 da minha solução, que nós acabamos de ver, nossa solução complementar, para que nós possamos escrever a função complementar a ser determinada, então nós vamos considerar que essa constante C1 será substituída por uma função de x, que eu vou chamar de U1, e C2 será substituída por U2. E elas são funções de x, U1 e U2. Então, inicialmente, nós vamos supor que essa solução particular ela possa ser escrita da seguinte maneira, uma vez que nós estamos fazendo, então, essa substituição. Então, eu vou ter U1 no lugar de C1 e no lugar de C2, U2. Observe que esta função que nós estamos escrevendo aqui é uma função particular na qual determinará a nossa solução particular. Mas, para isso, nós temos que determinar o 1 e o 2. Ok, pessoal? Por quê? Porque y1 e y2 será determinada a partir da equação característica quando você pegar a sua equação linear de segunda ordem de coeficientes constantes, igualar a zero e tirar a equação característica. Então, você vai conseguir escrever a sua equação conforme o que nós apresentamos para a forma de escrever a função complementar. Então, com essa solução particular, considerada agora com essas funções, este processo do método da variação dos parâmetros, que seria o método de Lagrange, é exatamente fazendo essa substituição a priori, justamente para que nós possamos, então, iniciar o procedimento analítico. Então, vamos lá. Uma vez considerada a nossa solução particular com essa forma, e o 1 de x, né, vezes y1 de x mais o 2 de x vezes y2 de x, então nós vamos considerar que ela
admite essa caracterização e aqui nós vamos fazer com que essas funções, tanto o 1 e o 2, elas venham ser identificadas nesse procedimento analítico. E para isso, pessoal, nós vamos derivar a nossa equação 2. Vejam bem, eu não ressaltei a vocês, mas vamos voltar aqui. Um fato bastante interessante, que a nossa equação 1 será a equação que vai ser a nossa equação a ser resolvida no problema. Então, não esqueçam que essa será a nossa equação 1, que é a equação de segunda ordem de coeficientes constantes não homogênea. Já o 2, nós vamos considerar como sendo a nossa caracterização para a solução particular em função das nossas funções, o 1 e o 2, que foram substituídas pela C1 e C2, respectivamente. Então, para que essa expressão ela seja solução da nossa equação 1, nós vamos impor restrições com relação a essas funções que eu substituir a partir daquelas constantes arbitrárias C1 e C2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, inicialmente, relembrar que para nós termos a nossa solução particular, nós temos que, primeiramente, determinar a solução complementar. Então, você vai pegar a sua equação, igualar a zero, achar a equação característica, resolver a equação característica e escrever a sua solução complementar, que é a função complementar, com as constantes arbitrárias C1 e C2. Para que você determine pelo método da variação dos parâmetros, que é o método de Lagrange, você vai escrever YP fazendo uma substituição com essas constantes arbitrárias, C1 e C2. Para isso, eu utilizei aqui as funções o 1 e o 2, que são as funções que eu vou adotar no lugar de C1 e C2. Então, você vai considerar a mesma Y1, a mesma Y2 lá de YC, porém, as suas constantes arbitrárias vão ser substituídas por essas funções, o 1 e o 2. Ok, pessoal? Agora, é só proceder derivando a nossa YP. Então, a sua derivada primeira, que é a primeira derivação, eu tenho aqui. Derivando a minha YP será derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, já derivei aí essa função. Agora, vamos derivar a segunda parte da minha YP. Deriva-se o 2, então vai ficar U' de U2 vezes Y2, ou seja, eu derivei o 2 e fixei Y2. Agora eu faço o contrário, fixo o 2 e derivo Y2. Assim que houve o procedimento para esta segunda parte também, conforme nós fizemos para a primeira parte. Eu tenho esse procedimento desenvolvido, observem aqui, ok? Agora, nós vamos supor uma condição sobre essa equação. Qual é? Sempre quando você derivar esta primeira parte do seu problema, você vai obter esse resultado. Então, você vai pegar as derivadas de U1 e U2 e vai destacar igual a zero. Essa será a primeira parte do seu sistema que vai formar para que você possa identificar tanto o 1 quanto o 2. Então, guardem aí essa equação que você destacou a partir da primeira derivada. Então, você vai pegar, obter esta derivada, como nós explicamos anteriormente, e você vai extrair dela somente as parcelas que têm a derivada de U1 e a derivada de U2, como nós destacamos aqui, e vai igualar a zero. Então, isso é uma imposição sobre a equação para que ela tenha solução. E vocês vão observar que essa primeira parte aqui representa a nossa primeira parte do nosso sistema de condicionamento, que é o sistema
Wronskiano. Então, vamos lá, pessoal. Como é que agora nós vamos continuar o procedimento analítico em cima dessa derivada? Você vai observar que se você extraiu essa parcela e esta parcela, que são as derivadas que eu falei para você, destacar igual a zero, o que sobrou é o que você vai continuar derivando. Então, essa segunda parcela e a quarta parcela farão parte da sua y', que vai derivar a partir daqui. Então, eu chamei essa expressão de expressão 3. Então, eu vou derivar agora aqui. Quando eu derivar aqui a segunda vez, pessoal, porque lembre-se que você está derivando a segunda vez. A primeira você já fez, a derivada primeira. Aqui, lembre-se que também você vai empregar a regra do produto. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Observem aí que na próxima cartela nós vamos apresentar essa derivada. E aqui, como é que fica, pessoal? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Ok? Então, o desenvolvimento analítico dessa derivada, que é a nossa expressão 3, nós temos aqui, pessoal, na nossa próxima cartela. Observem aqui que a nossa expressão agora aumentou consideravelmente. Percebem? Por isso, este método da variação dos parâmetros, que é o método de Lagrange, não é conveniente a ser aplicado em ordem de equações maiores que 2. Se você empregar, tem solução? Tem, para qualquer ordem. Porém, a complexidade aumenta por causa desta derivada. Então, aqui, o resultado da nossa derivada segunda de yp é a nossa quarta expressão. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Observe que você tem várias expressões aí que nós obtivemos, né? Então, para relembrar, eu vou retornar aqui a expressão 2, a expressão 3 e a expressão 4, que nós temos aqui, ó, que nós vamos substituir na equação que nós estamos resolvendo, que é a equação de segunda ordem de coeficientes constantes não homogêneos. Ok, pessoal? Que também você pode olhar nessa notação. Y duas linhas, mais A1 Y' mais A2 Y igual a B. Essa expressão é exatamente essa, pessoal. Só que numa nova notação. Ok? Então, vamos voltar aqui para nós relembrarmos quais são as expressões que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Então, está aqui a nossa expressão 2, que é exatamente a nossa escrita de YP para ser empregado o método da variação dos parâmetros, que é o método de Lagrange. Essa é a expressão 2. A nossa expressão 3, que nós obtivemos a partir do momento que nós destacamos o que sobrou dentro da derivada primeira, uma vez retirando aqui as derivadas de U'1 e a derivada de U2, que seria U'1, derivada de U1, e derivada de U2, que seria U2. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos esta expressão, que é a primeira parte do sistema, e a equação 3 é o que sobrou. Dessa forma, nós temos aqui a nossa expressão, que já foi relembrada, 2, 3, e agora 4, que está destacada aqui. Nós vamos agora substituir na nossa equação que nós estamos resolvendo pelo método da variação dos parâmetros, que seria o método de Lagrange. Vocês observaram que este método ele se torna um pouquinho mais complexo por causa da complexidade, não do caso que você deriva as funções, mas da quantidade de, digamos assim, de derivados que você tem que proceder numa mesma equação. Então, aqui, pessoal, olha só, está aqui a derivada segunda, que vai ser substituída aqui. Aqui está a derivada primeira, que é a nossa expressão, que sobrou lá, lembra lá da nossa parte que nós havíamos destacado do que sobrou após separar aquelas derivadas de U1 e U2 na primeira derivada. Então, está aqui a nossa derivada primeira, que nós havíamos separado.
Aqui nós temos a YP e essas, tanto a primeira derivada quanto o YP, elas multiplicam, respectivamente, pelas constantes arbitrárias, A1 e A2. E um fato interessante é que o A0 aqui, pessoal, é 1, tá? Está destacado lá no início do nosso problema, tá bom? Então, aqui nós temos, então, essa expressão que eu não consegui colocar numa linha só. Vocês podem observar. Nós temos aqui a derivada segunda, mais o coeficiente A1 multiplicado pela derivada primeira, que está aqui, mais A2, que está multiplicado pelo y, que é o nosso yp, que é essa parcela, igual a b. E aí, pessoal, a partir daqui, você tem que evidenciar as funções o 1 e o 2, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos evidenciar essas funções, o 1, que eu destaquei de preto aqui, ó, que vocês podem observar, tanto aqui quanto aqui. E aqui dentro eu coloquei em evidência o que tem como fator comum em relação a essa parcela de 1. A mesmo procedimento segue para o 2. Eu coloquei em evidência os fatores que multiplicam por ele, por o 2. E aqui sobrou o que não tem fator comum, igual a b. Então, pessoal, observe o seguinte, os coeficientes, tanto de U1 quanto de U2, são nulos. Mas como assim? Por que são nulos? Lembra que o y1 e o y2 são soluções da equação característica. Então, se você observar, elas satisfazem a nossa equação característica. Ou seja, se eu pegar y1 e y2 e substituir naquela minha equação, vai dar quantos, pessoal? Isso aqui? Zero. Porque lembra que você é igual a zero, que se torna uma equação linear de coeficientes constantes homogênea para que se tenha solução na sua equação característica? Pois é. Então, aqui, tudo isso aqui é igual a zero. E da mesma forma aqui, será igual a zero. Ok, pessoal? Então, vejam, se essa parcela aqui é zero e aqui também é zero, então multiplicada respectivamente por o 1 e o 2, então só vai sobrar essa parcela aqui, ó, que é justamente este fator que nós elencamos aqui como sendo a nossa equação B, que tem esse destaque aqui, e é exatamente o que vai compor para constituir a formação do nosso sistema de condicionamento para determinarmos tanto o 1 quanto o 2. E olha só, pessoal, está aqui o nosso sistema de equação, tanto a nossa expressão A quanto a nossa expressão B. O determinante desse sistema será o Wronskiano das funções y1 e y2, pessoal. Então, vocês vão relembrar, para resolver esse sistema, a regra de Cramer. Não sei se vocês lembram da regra de Cramer, tá? Mas observe o seguinte aqui, pessoal. Você tem aqui a nossa regra de Cramer, tá bom? Nós vamos já ver como é que nós resolvemos no nosso exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos observar que aqui nós temos um exemplo de uma equação de segunda ordem. E aqui no segundo membro, eu tenho, além de uma função exponencial, uma função trigonométrica. Então, veja que nós já temos aqui simultaneamente duas funções, tanto exponencial quanto trigonométrica, para a nossa função B. Ok, pessoal? Então, qual é o primeiro passo? Resolvo a minha equação característica. E aqui nós temos ela destacada a partir da nossa equação, que se torna homogênea. Quando eu destaco a minha equação característica, eu identifico as minhas raízes, que é 1 e 2, e eu escrevo y1 e y2. E observe que aqui você teve o quê? Raízes reais distintas. Então, eu escrevo a R1 associada a uma constante C1 e a R2 associada a uma constante C2. E eu escrevo a minha função complementar. Então, eu vou ter C1
elevado a x mais C2 e elevado a 2x. Ok? Então, a minha função complementar está determinada. Mas é a partir da função complementar que você vai escrever a sua função particular. Então, essa C1 será o 1 e essa C2 será o 2. Então, observem aí a substituição que nós vamos fazer. Então, está aqui, eu relembrei a nossa função complementar e agora eu escrevo a minha função particular, que será o 1 de e elevado a x mais o 2 e elevado a 2x. Por quê? Porque no lugar de C1 entra o 1 e no lugar de C2 entra o 2. O que eu vou fazer? Derivar até a segunda ordem. Então, vamos lá. Derivando a primeira vez, lembre-se que aqui eu omiti o x e aqui eu diminuo, eu vou omitir o nosso valor de x. Então, vai ficar só o 1 e o 2. Tá ok, pessoal? Então, quando eu derivo, aqui eu tenho a regra do produto. E aqui também eu tenho a regra do produto. Então, aqui vai ficar derivando a primeira vezes a segunda mais a primeira derivada da segunda. Lembre-se que a derivada exponencial é ela mesma. Derivando essa segunda parcela, o que eu tenho? Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira, que é o 2, e eu derivo e elevado a 2x. Qual é a derivada de e elevado a 2x? É ela mesma vezes a derivada do expoente. Então, é por isso que aparece esse 2 aqui. Lembre-se que nesse primeiro passo da derivada primeira, você tem que destacar apenas as parcelas das derivadas da sua função, o 1 e o 2, ok? Igual a zero. Então, essa é a primeira parte do seu sistema. Ok, pessoal? Agora, o que sobrou é o que você vai continuar derivando. Então, observe aqui, o que sobrou eu continuei derivando, e aí eu já substituí aqui, na derivada segunda, a derivada da segunda parcela, ou seja, aquilo que sobrou eu continuei derivando, obtive esse resultado aqui. E aí eu já, inclusive, organizei os termos para que nós possamos fazer essa distribuição aqui. Então, nós temos aí tanto a derivada segunda, que nós temos aqui o resultado, derivada primeira, que está multiplicado por menos 3, e aqui eu substituí a derivada primeira, e aqui eu substituí a minha função particular. Então, quando eu observar aqui, nessas contas, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou evidenciar a função 1 e o 2. E lembre-se que na nossa demonstração, sempre tem que dar zero os coeficientes dessa função, o 1 e o 2, pessoal. Por quê? Porque isso representa tanto as funções y1 quanto y2, que compõem a função complementar, que é identificada a partir da equação característica, para a sua equação homogênea. Então, observe que, de fato, dá zero aqui. Ó. Se você somar essa exponencial com 2 vezes ela, dá 3, que diminuído dessa, dá zero. Da mesma forma, você vai observar que aqui também vai zerar. O que sobra? A segunda parte do seu sistema. Então, está aqui que eu chamei de B. Agora, o procedimento é nós unirmos e constituirmos o sistema de condicionamento, que é um sistema Wronskiano, que vai agora ser resolvido pela regra de Cramer. Então, todo mundo lembra aí a regra de Cramer. Quem não lembra, faça uma revisão que você vai relembrar. Então, está aqui o nosso sistema. Aqui eu destaco quais são as funções. E aqui a intenção é de identificar o 1 e o 2, pessoal. Veja que aqui você tem as derivadas dessas funções, o 1 e o 2. Eu não quero a derivada. Eu quero identificar o 1 e o 2. Olhe para o seu sistema principal. E elevado a x, e elevado a 2x, e elevado a x e 2 vezes e elevado a 2x.
Então, esse é o sistema principal, pessoal. Então, pessoal, este sistema de equação, que é o nosso sistema de condicionamento, que será resolvido pela regra de Cramer, determinará as funções u1 e u2. É claro que aqui nós temos as suas respectivas derivadas. Então, nós vamos observar que lá na frente nós vamos aplicar a integral dessa função para que nós possamos encontrar o 1 e depois tirar a integral de u'2 para encontrar o 2. Então, observe aqui que nós temos agora um sistema de condicionamento. Então, a partir desse sistema de condicionamento, que eu já havia explicado a vocês, nós temos aqui o cálculo desse determinante principal, que deve ser obrigatoriamente distinto de zero. A partir do sistema de condicionamento que nós temos, nós vamos tirar os outros determinantes, tanto de u'1 quanto de u'2, usando a regra de Cramer, pessoal. Então, agora para o determinante de u'1, essa coluna é exatamente a igualdade do nosso sistema. Da mesma forma, para o determinante de u'2, a outra coluna vai assumir a posição exatamente da igualdade do nosso sistema de condicionamento. Justamente por quê? Porque u'1 está nessa coluna. Observem que elas multiplicam respectivamente pela função exponencial de x. E u'2 está multiplicada por e elevado a 2x. E aqui nós temos uma constante a mais, né? Que seria no caso 2. Ok, pessoal? Então, quando eu quero achar u'1, o determinante dele, eu pego essa igualdade. E quando eu quero achar o determinante de u'2, eu pego essa igualdade, porque justamente eu tenho essa posição. Essa é a regra de Cramer. Então, procedendo dessa maneira, nós temos aqui os devidos resultados, que vão nos auxiliar a determinar tanto u'1 quanto u'2. E como é que nós vamos calcular? Então, pessoal, aqui nós vamos determinar as funções u1 e u2. Ou seja, nós vamos observar primeiro que essas derivadas deverão ser identificadas para que depois eu possa fazer a integração. Mas para isso, aqui na derivada de u1, eu vou pegar o determinante de u'1 sobre o determinante principal. Da mesma maneira, eu vou proceder com relação a u'2. E aí eu vou obter esses resultados que nós temos aqui, para que nós possamos então fazer a devida integração. Então, quando eu identifico u'1, que é menos seno, eu integro. A integral da derivada vai dar u1, justamente por causa do teorema de Leibniz. A integral da derivada dá a própria função. Então, com isso, eu identifico a função u1, que seria o cosseno de x. Identificando agora a função u2, eu pego a derivada de u2, integro, que foi justamente este resultado que nós obtivemos aqui, pela divisão dos determinantes tanto de u'2 sobre o determinante principal, e agora eu tiro a integral ambos os membros. Então, a integral de u'2 vai ser a própria função, que vai ser u2. Então, nós temos que resolver essa integração. Então, aqui, a integral de u'2, como eu havia falado, deu u2. E quando eu integro, eu vou obter menos e elevado a menos x sobre 2 vezes seno de x mais cosseno de x. Então, agora, pessoal, eu já tenho a função u1, que deu cosseno, e u2, que serão substituídas aqui em u1 e u2. Então, quando nós substituirmos essas duas funções em yp, u1 e u2, para que nós possamos, então, fazer as devidas simplificações e apresentar o resultado da função yp, que aqui eu tenho e elevado a x sobre 2 vezes cosseno de x menos seno de x. Basta observar, em vermelho, as devidas funções substituídas em yp. Fazendo as simplificações, nós chegaremos nesse resultado. Então, agora eu apresento a solução geral da nossa equação. Basta nós somarmos tanto a yc quanto a yp. E com isso, nós apresentamos, então, a solução geral daquela equação diferencial ordinária de segunda ordem, de coeficientes constantes não homogênea. Ok, pessoal? Então, era isso. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.